Aleluia. Eu não sei se o céu vai descer ou se a igreja vai subir, mas uma coisa é sei, o encontro com o noivo é inevitável. Se ele vai descer agora ou se a gente vai subir, eu não sei, mas é inevitável o encontro com o noivo. Aleluia. Adora o Senhor com essa canção mais uma vez. O Messias aguardado. Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Olha só que lindo. Fogo a gente compartilha com todo mundo. Fogo deve ser compartilhado. Sabe por quê? Porque uma brasa, quando ela não está entre outras brasas, ela se apaga. Se você pegar uma brasa e tirar ela de perto de outras brasas, vai passar o tempo, ela vai esfriar, vai apagar, vai morrer. Agora, se ela estiver entre outras brasas, ela vai continuar queimando. Mas sabe o que eu quero te falar nessa manhã, antes da gente entrar na palavra? Que fogo compartilha, mas óleo não se compartilha. 10 virgens, 5 não foram prudentes, perderam óleo, pediram, me presta teu azeite, porque o noivo está vindo. Não posso emprestar não, sabe por quê? Porque nesse contexto, óleo representa relacionamento, e relacionamento não se compartilha. Que isso, Renan? O marido não compartilha o relacionamento da esposa dele com outras pessoas, e você não compartilha o teu relacionamento com o noivo com outras pessoas, porque isso é individual, não se compartilha. É por isso a necessidade da gente estar aqui se alimentando entre outras brasas, para que o nosso relacionamento com o noivo esteja afiado, para que quando esse dia se concretizar, a igreja subir ou o céu descer e o encontro inevitável com o noivo acontecer, nada nos separará do amor de Deus. Então, escuta isso para sua mãe, para sua vida nessa manhã. Aquilo que o Senhor tem com você, do seu relacionamento, aquilo que Ele exige seu, não depende do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, depende de você, é um relacionamento. Então vamos cantar nessa manhã mais uma vez, Yeshua, 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 Yeshua. Teu coração, cante a Ele. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluias. Irmão, tome seu assento em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Vamos entrar na palavra. Deus é bom, Deus é lindo. Estamos orando pelo Brasil, estamos orando por Israel, estamos orando pela Palestina, estamos orando pela Rússia, pela Ucrânia, para que haja paz. Quantos têm dedicado tempo para orar pelas outras nações? Isso é importante, irmãos. É importante orarmos pela paz. Amém? Só o Senhor Jesus é a paz. Mais cedo ou mais tarde, as nações irão reconhecer que Ele é a verdadeira paz. E todos nós iremos caminhar para Ele, de encontro a Ele, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Uma passagem bem conhecida, e hoje nós vamos meditar nela. Livro de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Eu vou ler a versão do telão. Vamos lá, diz assim o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo. Algumas versões vão dizer a palavra. Verbo significa palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Segunda pessoa da Trindade. E a palavra era Deus. Olha que forte. Antes de todas as coisas, a palavra já existia. Antes do homem ser formado, a palavra já existia.
E tudo se fez através da palavra. Antes da palavra virar carne, antes do verbo virar carne, antes de Abraão, ele disse: eu sou. Na criação, a sua participação foi através da palavra, e haja luz. A palavra foi manifestada. Façamos um homem, e haja luz, e houve luz. A palavra se manifestou na criação. A palavra se manifestou antes da criação. A palavra se manifesta hoje. E a palavra se manifestará amanhã. E quando todas essas coisas passarem, ela vai continuar se manifestando. A palavra é viva. A palavra foi encarnada, ela foi revelada. E se você pegar os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai fazer menção à encarnação da palavra. De uma forma ou de outra. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, até chegarmos em Apocalipse, todas as palavras desse livro fazem menção ao verbo que se fez carne. Antes de tudo e antes de todas as coisas, a palavra já existia. No Éden, e eu adoro fazer reflexões do Éden, porque se você parar para pensar no Éden, existem milhares e milhares de segredos para a sua vida. 3, 4 capítulos ali apenas, mas se você parar e meditar, você vai sair todo dia com uma nova inspiração na palavra. Porque o Éden tem várias chaves para serem destravadas na nossa vida. Nós sabemos que no Éden existiam várias árvores, mas 2 recebeu destaque. Aquela que foi proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da... Alguns teólogos ainda dizem que o Senhor fechou o Éden para que o homem, após o pecado, não comesse da árvore da vida e continuasse pecando pela eternidade. É uma teoria, faz sentido. Porque se é a árvore da vida e eu cair, eu vou continuar vivendo por toda a eternidade como um homem caído. O Senhor fechou, isolou, colocou 2 arcanjos lá na frente. Está fechado, um ambiente espiritual. 2 árvores receberam destaque, mas sabe o que é lindo? Que eu pego aqui a palavra de Deus e isso me remete a algo poderoso. Da árvore da vida, que também é citada no livro de Apocalipse, o Senhor pegou um dos frutos e lançou sobre a terra. Ele pegou um dos frutos da árvore da vida e lançou sobre a terra. E o que me deixa mais estarrecido como homem é que esse fruto se encontra nas prateleiras das casas brasileiras, empoeiradas. Esse fruto que traz vida se encontra aberto na sua escrivaninha, mas você não consegue se alimentar dela. Porque se comer desse fruto, você terá vida e vida em abundância. O Senhor fechou o jardim, mas Ele entregou para nós o fruto da principal das árvores que Ele criou, a árvore da vida. E esse fruto foi entregue e se fez carne. Esse fruto passou por inúmeras situações, desde a história humana, desde o primeiro homem até hoje, até o momento em que ele se fez carne. Esse fruto é a palavra revelada. Esse fruto está acessível a nós, brasileiros, hoje, de todas as formas possíveis. Até na tecnologia nós temos acesso ao fruto da vida. Mas apenas tocar no fruto não me faz ingerir ele. Apenas tocar no fruto, ter ele, possuir ele, não me faz absorver as riquezas e a vida que ele tem preparada para mim. Ao chamá-lo de palavra, João considera como a encarnação de toda a revelação das Escrituras Sagradas. Ele é o centro dessa palavra. Jesus é o centro dessa palavra. Essa palavra só existe porque Jesus existe primeiro. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas através dEle. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. A palavra não é um livro comum. A palavra não é mais um livro ou um
objeto de enfeite. A palavra, ela é um manual de vida para quem consegue entender que Jesus é a revelação da vida. A palavra é a constituição do cristão. A palavra é o caminho, é a verdade e é a vida. Sem ela não encontraremos com o noivo das canções que cantamos. Sem ela, nós não iremos reconhecer o porquê que vivemos o que vivemos hoje no mundo. Sem essa palavra, não faz sentido a vida na terra. Porque quando vivemos nela, fazemos tudo por ela. Mas quando não vivemos nela, fazemos o quê na terra? Nascer, crescer e morrer sem sentido algum? Não. Coma do fruto da vida. Se alimente do fruto da vida. Jesus declara, João capítulo 5, versículo 39, ele diz o seguinte, Jesus disse, vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Aí ele termina fechando, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. A Bíblia é infalível, ela é suficiente. Um livro que foi escrito num período de 1500 anos, aproximadamente. 40 autores diferentes. Todos eles em tempos diferentes, épocas diferentes, locais diferentes. Alguns foram feitos na prisão. Alguns, principalmente no Novo Testamento, eram cartas. Cartas. Mas eles são, em essência, inigualáveis. Todos eles falam a mesma coisa. Ei, não tinha internet não. Não tinha WhatsApp não. Paulo, eu vou escrever isso aqui. Vê se está batendo com o que você está escrevendo aí. Isaías, 400 e tantos anos antes de Jesus. Eu vou falar do cara que vai vir. E vai nascer, vai revolucionar a história da humanidade. Mas aí, vê se está batendo. Vou te mandar uma mensagem, um torpedo. Vê se está batendo aí. 1500 anos, gente, não são 1500 dias. Épocas diferentes, tecnologias diferentes, escritos diferentes, muitas linguagens diferentes, 40 pessoas diferentes, culturas diferentes, criações diferentes, falavam a mesma linguagem. Como que isso pode ser uma coincidência? Eu digo que para alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. A maior evidência é que a ciência comprova todos os fatos, irmãos, são todos os fatos que está nesse livro. Se você é ainda um cético, cientólogo, procure respaldo, que não vai dizer ninguém que vai negar que Jesus Cristo nasceu, cresceu e morreu, e até hoje não tem corpo no túmulo dele. Ninguém vai negar essa veracidade. Do mais ateu, do mais agnóstico, do mais cético, ninguém vai negar que a pessoa de Jesus existiu. Não existe. Essa é a palavra. Renan, eu não consigo ver Jesus, ele é invisível. Não, ele é visível. Ele é visível. Ele está na nossa casa, mas de verdade deveria estar em nosso coração. Porque essas palavras eu posso queimar aqui, mas daqui ninguém pode arrancar. Daqui ninguém pode arrancar. E daqui ninguém pode tirar. Podem calar os nossos lábios. Podem colocar na cova dos leões e matar centenas de mártires. Podem colocar na fogueira em praça pública, mas a palavra continua viva. Podem se reunir nas câmaras legislativas para tentar impedir essa palavra, mas não conseguem. Podem até proibir, mas lá no seu quarto ela vai continuar lá. Podem até tentar impedir, mas no seu coração ela vai continuar gritando em voz alta: Ele vive, Ele vive, Ele vive, amanhã, hoje e eternamente, é a palavra da vida. É inegável. Meu irmão, com o WhatsApp hoje, o Instagram é muito fácil. A gente fala, mas imagina, 1500 anos sem tecnologia, sem rede mundial. 40 homens diferentes, inspirados pelo Deus vivo, pela palavra.
que se fez carne. E eles falam de forma inigualável. Ei, Gênesis, o livro de Jó fala da astronomia, não astrologia, né? É diferente. Fala da astronomia, não existia nem telescópio. Para você ver o que Jó falava, você tem que pegar tecnologia de alta qualidade, de ponta, para você entender o que Jó falou. Mas ele conversou com a palavra que criou todas as coisas. Tudo veio dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Essa palavra é viva. Ela é uma célula viva dentro do teu corpo. É por isso que eu costumo dizer que a igreja é uma célula viva. Porque se derrubarem essas paredes, meu irmão, nós estamos vivos. Não vai parar a igreja, vamos continuar avançando. Se derrubarem esses tetos, se derrubarem os telões, se derrubarem os púlpitos, a igreja é viva. E ela continua se arrastando. Aleluia. Ela é infalível, ela é a fonte da verdade, ela revela a pessoa de Deus, ela é o manual do cristão, ela não muda, ela é a fonte de bênçãos, ela é valiosa, ela tem poder de influenciar a humanidade, antes e depois de Cristo. Qual livro no mundo, qual autor, qual a figura pública no mundo que tem o seu nome registrado em todos os livros de histórias? Até aquele que não acredita nele tem que colocar lá, antes e depois de Cristo. Vai ter que engolir, querendo ou não, que é uma verdade. E a natureza clama, porque eles sabem no fundo que eles precisam entender e se alimentar dessa verdade. Quantos governos não tentaram frear essa verdade? Quantos homens não tentaram parar essa verdade? Quantos homens não morreram para que essa verdade chegasse até nós hoje, em 2023, aqui na Family Church? Quantos homens não morreram para que você pudesse baixar um aplicativo no teu celular para ler essa verdade? Aleluia. Quem lê a Bíblia carrega a cultura do reino. Entende o que acontece em ambientes não naturais. Só quem lê a Bíblia, um fruto da árvore da vida, um fruto que traz vida, só quem se alimenta desse fruto consegue entender o inexplicável. Só quem se alimenta desse fruto consegue compreender. Olha a diferença da palavra. Compreender ambientes espirituais. Aquilo que você já ouviu dos testemunhos, que a medicina não explica. Aquilo que você ouviu de testemunho, sabe? Que não tem explicação natural, humana, racional. Quem se alimenta dessa palavra, entende as coisas espirituais. Quem se alimenta dessa palavra, não se assusta com as guerras que acontecem ao nosso redor. Não se assustam com o que o jornal noticia a cada novo dia. Porque começa a compreender as atmosferas espirituais. E o nosso Deus, Ele não se limita ao nosso conhecimento de quantidade, espaço e tempo. Nós é que limitamos Ele a isso. 5 pães e 2 peixinhos mal me sustenta, que eu sou crente raiz. Mas na quantidade de Deus, alimentou mais de 12 mil pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios. Eu não sei o que está faltando para você hoje, mas a quantidade de Deus é a provisão suficiente para a sua vida nessa manhã. E isso não se limita apenas a alimento, também a recursos financeiros, intelectuais, sentimentais, matrimoniais. A quantidade de Deus é a exata para a sua vida. Para o seu casamento, para a criação dos teus filhos, para o teu relacionamento interpessoal com os teus amigos, de trabalho, de negócios, em tudo, a quantidade de Deus, ela é exata e suficiente para a sua vida. Aleluia. O Espírito começa a orar em quem se alimenta desse fruto. Como assim, Renan? Ei, a voz de Deus está aqui. E quando você se alimenta desse fruto, quando você se alimenta dessa palavra, o Espírito Santo começa a orar em você. É por isso que às vezes vem palavras que você, meu Deus, eu nem sabia que eu conhecia esse vocabulário.
É porque o Espírito começa a gerar essa necessidade. Você começa a andar mais com Deus. E você começa a entender mais quem é Deus. E você começa a sentir mais necessidade de Deus por causa da palavra da vida. Quantas vezes você passou por situações que você se viu oprimido? Aí de repente o Senhor traz à memória um versículo bíblico que refrigera a tua alma. É o Espírito orando em você. Orando em você, mas isso só acontece de quem se alimenta do fruto da árvore da vida. Porque se eu não tenho o relacionamento que foi citado aqui nas canções, com essa palavra, eu vou ouvir todas as vozes, menos a do Espírito Santo de Deus. A palavra se fez carne. Quem não acredita no que está escrito, quando a palavra revelada estiver andando do lado dela, não vai crer. Quem não se alimenta da palavra de Deus, quando a palavra encarnada estiver do lado dela, ela não vai enxergar. Porque é impossível olhar para Jesus, se não for através desse espelho. Existem inúmeros livros maravilhosos de autores incríveis, de grandes homens que tiveram experiências extraordinárias. Mas a mais completa fonte de conhecimento, a mais completa fonte de vida, o manual de riqueza financeira, o manual de tudo. Você está com um problema financeiro? Vai ler a história de José, no Egito. Você está com problema sentimental? Procura na Bíblia que vai ter uma resposta. Qual o livro que você lê na sua casa, que você consegue ler e começar e terminar e sentir o maior êxtase da vida, de alegria, teu corpo gera dopamina, porque você está lendo um livro legal, uma história legal? Quantas vezes você tentou ler esse livro aqui e deu sono? Você não entendeu? Você ficou distraído? Passava 5 minutos, parecia que era 5 horas. Sabe por quê? Porque é o único livro que envolve ambientes espirituais. E o inimigo, ele não vai parar de tentar te tirar dessa palavra. Porque ele sabe que quando você mergulhar nela, ele já está derrotado mais uma vez. Automaticamente. Ele peleja contra a gente dia e noite incansavelmente até que se consume os séculos. Mas ele vai tentar te afastar desse livro, ele vai tentar colocar coisas e palavras nesse livro que não estão de acordo para tentar te afastar da palavra. A palavra revelada, a palavra se fez carne. Aleluia, aleluia. Quanto mais você está na palavra, mais poder você recebe. Quanto mais você está na palavra, mais poder a gente recebe. O que é poder, Renan? É diferente de glória. Poder é manifestação. Vem do céu, desce, o Espírito manifesta, entrega a nós. Na palavra. Glória não. Ah, porque eu vi a glória. Não, você viu o poder. A glória está em Deus. Para ter acesso nela, tem que mergulhar nele. Poucas as vezes na Bíblia você vai ver homens sendo citados que estiveram com a glória de Deus. Moisés subiu ao monte, mergulhou na glória de Deus, a tal ponto que quando ele desceu do monte, a sua face brilhava, como era a face de Adão antes da queda. Luz, ele tinha que se cobrir com um véu assim, porque ofuscava, as pessoas olhavam para ele por causa da glória de Deus, mas para ter acesso à glória ele teve que mergulhar em Deus. É mergulhando em Deus, na palavra. Ei, não é na internet, não é no podcast, não é no YouTube, não é no Instagram, é na palavra. É o mesmo segredo desde o princípio até hoje e vai continuar amanhã, porque ele não muda, é imutável. Nós mudamos estratégias, nós mudamos direções, mas a essência é imutável. A palavra é imutável. Aleluia. Eu tenho um pastor chileno que eu estudo com ele, e ele falou assim, eu fui certa vez na Coreia do Sul, e eu fiquei surpreso, Renan. Eu queria vergonha na cara ali que eu me converti de verdade. Porque ele foi lá e ele ficou hospedado na casa de um pastor humilde, na Coreia do Sul, pastorzinho lá, dorama, simples. Aí o pastor todo sem graça falou assim, a gente fala para a igreja, mas não repara não, tá pastor, o quê? A igreja está começando, olha que preocupação de pastor que tem, né? A igreja está começando agora, está sem estrutura. Ele, não, que isso pastor, não ligo para isso não, eu vim aqui para conhecer.
Chegou lá 5.000 membros no culto de semana. Aí ele falou, uai, você falou que a igreja... Não, mas aqui é pequena, que as igrejas aqui geralmente tem 20, 30 mil pessoas, a minha ainda está começando. Aí ele falou, uai, culto de madrugada, era um culto da madrugada. Chegou lá, a palavra, introdução, 3 horas. E aí ele começou a ficar, meu Deus, eu pensei que ele já estava encerrando, ele ainda estava na introdução. 3 horas, acabou ali, ele falou, agora a gente vai para outro lugar. Aí foi para como se fosse um monte, sabe, que a gente chama aqui no bairro, vou no monte orar, tem aquele, foi para outro lugar. Aí o pastor falou assim, Renan, quando eu estava virando a esquina, eu escutei um barulho, 3, 4 horas da manhã, parecia um monte de água escorrendo assim. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa aqui desse lado do planeta? Chegou lá, as pessoas estavam orando. Aí ele falou que parecia uma multidão, assim como se fosse água mesmo. Aí ele ficou, uau, que incrível, 3, 4 horas da manhã. Aí ele sentou lá, orou 30 minutos, deu vontade de ir no banheiro. Levantou, não conseguiu sair, porque tinha gente sentada no chão, tinha gente deitada, era muita gente. Aí ele falou, vou ficar orando, 7 horas orando. Aí ele perguntou assim, pastor, qual que é o segredo? Fala para mim, qual é o segredo desse mover todo? Ele falou, são 2 princípios que a gente carrega desde sempre que a igreja entrou na Coreia do Sul. O quê? Oração e Bíblia. Sem oração e Bíblia é impossível, são as 2 pernas do Evangelho. Sem Bíblia e sem oração, você pode crescer o que for, mas você não tem qualidade. É por isso que muita gente cresce e de repente, some. Por quê? Porque não tem qualidade, se perde. Mas aquele que está fundamentado na palavra, e ele mantém uma vida constante de oração, meu irmão, é inabalável. O sucesso vem de todos os lados, porque ela garante. Agora a gente para 3 horas no cinema para assistir o filme da Marvel. Eu não consigo nem levantar para ir no banheiro. Sabe por quê? Porque eu não quero parar. Porque se eu sair, eu vou perder alguma cena que eu não vou entender depois. 3 horas, sentado, menino gritando, ei, menino, mãe, tira esse menino daqui da igreja, está atrapalhando o cinema. Agora se o pastor passar 15 minutos na palavra, se o louvor estende uma musiquinha a mais, o pessoal, mas não era só 3, já está, eu vou embora, tem que preparar comida ainda. Aí eu pergunto para a gente, qual é a nossa prioridade? Qual é a prioridade do cristão hoje? Se eu passo horas e horas com qualquer outra coisa, mas se eu vier para uma vigília da meia-noite, gente, tem que ir embora, que amanhã é dia útil. Inútil. Qual é a prioridade que a gente tem no nosso coração, no que se refere à vida com Deus e à palavra de Deus? Qual é a nossa prioridade? Onde está o nosso coração? Sabe o que eu me pergunto, pastor? Se as bênçãos cessarem, quantos continuarão nele? Deus é um Deus abençoador, e isso é incrível. Eu não consigo entender o coração de Deus, eu não consigo, humanamente falando, eu não consigo, porque tem pessoas que eu não abençoaria, no meu critério de julgamento humano. Mas Deus, Ele é bondoso, Ele é incrível, gente, Ele é incrível. Agora já pensou se um dia ele acorda, como se ele dormisse, né? Mas vamos fazer a forma literal. Já pensou se um dia ele levanta e fala assim, hoje eu não vou abençoar ninguém. Quantos permaneceriam com ele? Quantos permaneceriam cantando com alegria, se soubesse que aquilo que ele busca materialmente não fosse alcançado? Quantos permaneceriam firmes aqui, na doutrina, no Senhor, no Evangelho, se soubesse que o carro que ele tanto deseja não ia ser alcançado? Se o emprego que ele tanto almeja não fosse conquistado? Quem já foi no zoológico? Já viram o leão no zoológico, né? Já viram essa história? O leão no zoológico lindo, gordo, deitado, preguiçoso. Mal você escuta o rugido dele. Por quê? Porque ele recebe alimento de mão beijada. Todo dia está lá, não precisa mais nem caçar, só engordando. Isso é bonito? Não. Por quê? Porque não foi o propósito pelo qual ele foi criado. O leão foi criado para estar no meio da selva, caçando. Tem que comer? Vai ter que caçar. Tem que ir atrás do alimento. Procura, senão você vai morrer. Ou tu caça, ou tu morre. Agora, quantos crentes não estão gordos? Quantos cristãos não estão obesos? Porque vem para cá, recebe o alimento pronto, volta para casa e não está vivendo o seu propósito, pelo qual foi criado por Deus. Quantos de nós viemos para cá, buscamos alimento, mas nós não corremos atrás do alimento
quando temos que viver onde temos que viver e se alimentar do nosso propósito pelo qual Deus nos criou. É por isso que muitas igrejas cheias, quando você sacode a árvore, cai um monte assim, ó, porque está acostumado a receber de bandeja o alimento da vida, quando você tem em casa. Meu irmão, é impossível você ambicionar algo extraordinário com Deus. É impossível você viver as oportunidades ministeriais se você não planta relacionamento com Ele. É impossível viver e experimentar o extraordinário se eu não estou plantando nada para que isso aconteça. Quem come 1, 2 vezes na semana não sobrevive o resto dela. Quem se alimenta 1 vez por semana é um crente raquítico, doente, vulnerável, sujeito a todos os vírus de engano, de apostasia, de mentira, de prostituição, de pecado, porque está fraco, não está sendo nutrido, não está sendo alimentado pela palavra. Infelizmente, quantas igrejas não estão fornecendo o alimento necessário também? A palavra vai dizer aqui, ó. Está lá na frente, deixa eu voltar aqui para os meus bolsos, senão eu me perco. O próprio Jesus orava. Quantas vezes você vai ver na Bíblia falando assim, Jesus se retirou para orar. Ei, ele sabia quem ele era, ele sabia a missão que foi dada a ele, mas em nenhum momento ele parou de orar. Em nenhum momento ele parou de citar as sagradas escrituras do que aconteceram antes dele, porque tudo que ele fazia, ele falava assim, e isso é para que se cumpra a profecia de fulano, de Beltrano, de Cicrano, que veio antes de mim. O próprio Cristo orava, sabendo quem ele era, sabendo a missão pelo qual ele foi comissionado, ele citava as escrituras em todo o tempo, porque sem conexão você se perde. Essa é a maior lição que ele deixa para os discípulos. Sem conexão você se perde. Pega o celular mais tecnológico do mundo, lindo. Se você não tiver conexão, ele vira aqueles Nokia 6120. Não serve para nada praticamente, só para ligar. E se não tiver crédito, nem mandar mensagem. Porque ele não está conectado ao sistema mundial. Conecte-se com o Criador, através da palavra. Mergulhe nessa palavra. Medita nela. Sabe o que é meditar? O sentido da palavra meditar é você pegar o que está aqui e colocar aqui dentro. Em espírito. Literalmente é isso. Eu quero meditar nela dia e noite, para que essas palavras saiam daqui e comecem a viver aqui. Saiam daqui e comecem a viver aqui. Cara, se você for ver na China, nos países que são oprimidos, os cristãos são oprimidos, eles às vezes têm uma página da Bíblia, escondido. Eles leem a mesma página todos os dias, com lágrimas nos olhos e alegria no coração. Com lágrimas nos olhos e alegria no coração, e nós temos a fonte de toda a verdade, mas está empoeirada. O Brasil é o país que mais compra Bíblias de todas as maneiras, mas é o povo que menos lê Bíblia. Isso é uma vergonha para o país que diz que vai gerar avivamento para as nações. Que avivamento que a gente está esperando para o nosso mundo? Que avivamento vai sair do Brasil se eu não tenho contato com a palavra? Se eu me alimento de YouTube? Como que eu posso gerar avivamento para transformar as nações, se a gente precisa transformar a nossa nação primeiro? Quando Deus começar a nos usar nessa terra, cuidado com as atividades. Porque a falta de tempo com Deus é a morte ministerial. Mesmo que ele ainda continue em evidência. Só ele não sabe que morreu. É um zumbi espiritual. A falta de tempo com Deus é o decreto da nossa morte. Porque às vezes Deus começa a nos usar por misericórdia. E Ele começa a manifestar a graça dEle sobre nós, dons, e começa a ministrar sobre nós, e isso começa a ser notório, começa a ficar evidente, e a gente começa a ficar cheio de atividades, e esquece o essencial. E deixamos o óbvio de lado. Qual é o óbvio? Palavra e oração.
Eu já começo a orar menos, porque eu não tenho tanto tempo, porque é tanta agenda. Eu já começo a ler menos a Bíblia, porque é tanto voo, é tanta atividade, são tantos eventos, e eu começo a perder contato com quem me dá vida. É por isso que muita gente morre na caminhada. É por isso que você vê hoje ministros em depressão, porque estão sufocados com atividades e responsabilidades e estão deixando o essencial de lado. O Senhor te chama nessa manhã para que você não perca a conexão com o que é essencial para a sua vida. A palavra de Deus, o fruto da árvore do conhecimento, o fruto da árvore da vida, o fruto da árvore de todas as esferas da tua vida estão aqui. Quando ele fala que é imutável, é porque é a mesma receita que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó. Porque antes de Abraão, ele era. Antes de Abraão, antes de Moisés, a lei já se manifestava em ambientes espirituais. Antes de Abraão, já havia sim a lei, a palavra. Sabe por que Jesus precisou se encarnar? Porque antes dele as pessoas estavam fazendo rituais religiosos, mas não havia coração nas suas práticas. Pequei, mata um animal, o sangue dele vai redimir o teu pecado. Depois de um tempo, isso virou um protocolo religioso. Isso virou hábito, mas o coração não estava mais em Deus. Aí o Senhor vem e fala, olha, agora a palavra está encarnada. Nós não vamos mais circuncisar a nossa carne, mas é necessário circuncisar o nosso coração. Você não precisa mais matar um animal para que o sangue dele venha redimir os teus pecados. Mas se o teu coração não houver arrependimento, não haverá remissão. Agora é coração. E coração envolve alma. É por isso que ele fala que o segundo mandamento é amar, o primeiro mandamento é amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todos os teus intelectos, o teu conhecimento. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Cuidado para você não se distrair com as atividades, com os compromissos e deixar de lado o essencial. Está cansado? Dobra o joelho antes de orar. Não perca esse hábito. Deus está te usando, que lindo. Mas não para de meditar não. Eu já li essa Bíblia 8 vezes. Terminou? Leia a 9ª. Terminou? Leia a 10ª. Terminou? Leia, 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 leia. Porque espírito e alma não vivem sem alimento da vida. Medita nessas palavras dia e noite, porque aqui o Espírito Santo vai falar com você. Medita nessas palavras, ore em espírito e em verdade. Ore a todo tempo, a tempo e fora de tempo. Ore, medite, mergulhe nessa palavra. Mergulhe no que contém aqui, para que você não se distraia, para que você não se iluda, para que você não se engane, para que você não se perca dentro da igreja. Satanás não quer tirar o crente da igreja. Ele insiste em apresentar um cristianismo apático ou excitante. São dois extremos. Apático, sem graça. Eu venho aqui, isso aqui não, para mim é... Excitante, promessas, bênçãos. Excitante. Mas os dois são superficiais. Os dois são superficiais. Na sua vida nada poderá ultrapassar a palavra. Na sua vida nada poderá exceder a palavra. Para que a gente possa viver um cristianismo correto, simples e puro, tem que estar na palavra. E ela não muda, irmãos. Ela não muda. Pode ser o homem mais influente do mundo e ele chegar aqui e falar, não, porque agora nós vamos adaptá-la. Que é um novo mundo. Ela não pode ser adaptada, gente. Ela tem que nos adaptar. Ela tem que nos moldar. Ela tem que nos confrontar mesmo. A melhor coisa, a coisa mais linda é quando você lê e ela te confronta e você fala, opa, estou entendendo. Eita, está batendo. Eita, agora eu entendi. Que ela está confrontando. A verdade sempre vai confrontar a mentira, sempre. Sempre vai confrontar. A W. Tozer, ele diz o seguinte, a maneira como você vê Deus, define a maneira como você pensa. Mas a maneira como você entende Deus, define a maneira como você o representa.
é diferente. Como eu vejo, está fora. Eu vejo ele assim, define a maneira como eu penso. Quem é Jesus? É o Salvador. Uma figura histórica que morreu, fez uma revolução incrível. Está lá. Entender está aqui, ó. Aí é diferente. Como eu penso, é estar fora. Entender está dentro. Aí quando ela está dentro, quando eu entendo, define como eu represento. Porque a forma que eu vou representar é a forma que eu vou revelar eles para as pessoas que ainda não o conhecem. Como nós estamos entendendo o Senhor? Através de que estamos nos alimentando? Através de que estamos baseando a nossa fé em Cristo? Em homens? Sabe qual é o problema de dedicarmos toda a nossa feição a Deus nos homens? E eu admiro muitos homens, que quando eles errarem, eu culpo a Deus, não a Ele. Quando homens errarem, nós culpamos ao Senhor. Pelo erro dos outros, nós cometemos um erro de perder a nossa conexão com o Pai. Quantas pessoas desigrejadas no mundo, porque estão chateadas com situações humanas. Mas Deus nunca deixou de ser fiel. Ele é fiel, a tempo e fora de tempo. Mas eu deposito a minha crença, a minha esperança, a minha expectativa em homens. Homens podem falar alguma coisa que vão me magoar, e às vezes sem intenção. Homens podem falar alguma coisa equivocadamente. Homens podem errar. Homens podem desistir. Homens podem falhar. Homens podem me trair. Mas o Senhor não. Porque Ele é fiel a essa palavra. E Ele disse: eu não minto e nem sou filho do homem para me arrepender. Essa palavra é fiel. Não deposite as tuas esperanças em homens, em situações humanas, em promessas humanas. Deposite a tua fé, a tua expectativa, a tua esperança no Senhor, que é infalível. Mesmo que humanamente os teus olhos não possam enxergar, mesmo que os teus olhos ainda não consigam ver aquilo que você está esperando nele, Ele é fiel. O tempo dele é diferente do nosso, o processo dele é diferente do nosso. Respeite, viva, confie, continue, não pare na palavra. Na palavra, não fuja da palavra. Está difícil? Insiste. Está dando sono? Leia, insiste. Amanhã lê de novo, repete o capítulo, repete o versículo. Não estou entendendo. Conversa com o teu líder, conversa com o teu pastor, isso aqui ficou escuro. Vamos estudar, irmão, então? Vamos entender, vamos ler o contexto, vamos na história, vamos ver o que isso aqui significa. Que palavra é essa no hebraico? O que Jesus quis dizer com essa história das 10 virgens? O que isso representa para nós? O que isso representa para ele no tempo dele? E por que significa tanto para nós hoje? Seja curioso no que se refere à palavra. Vá atrás. Vamos deixar de ser curioso da vida alheia, vamos ser curiosos do que está na palavra. Vamos olhar para o que está na palavra, mergulhar nela e falar assim: eu não estou entendendo, eu vou atrás. Porque se você está lendo um filme policial, um livro policial, você quer entender, você vai atrás, às vezes você procura até spoiler. Rapaz, deixa, eu não estou entendendo essa série não, eu vou lá no final. Cadê? Ih, morreu. Agora fez sentido. Mas a palavra a gente não entende, deixa de lado, mergulha nela, medita nela, manifeste-se nela. Ei, acorda nela, vive nela, deita nela, dorme nela, que tudo vai mudar na tua vida. É impossível isso não fazer sentido se você não mergulhar nela, mas tem que estar nela, não foge dela. Ele é o verbo que se fez carne. Quando o Senhor começar a se manifestar do teu lado, a única coisa que vai te trazer certeza de que é Ele, é ela. Nela estamos fundamentados. Nela nós somos alimentados. Fora dela, morremos, perecemos e falhamos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3, vai dizer o seguinte: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Nossa, deu até um... Ei... Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira, e algumas traduções vão dizer assim, comichão nos ouvidos. Reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. É impossível, gente. Olha, Paulo mandou essa carta. Quanto tempo atrás?
Quantos anos atrás? Ei, muitos não darão ouvidos à sã doutrina e reunirão mestres, conhecedores, tá? Para si, conforme as suas vontades. Sabe o que é comichão? Quem já viu aquela mosca de berne? Aquela bichona grande, que se ela der aquela defecar ali, a mosquinha vem, vai entrando somente na cabeça, né? As ovelhas, a ovelha por si só já é um animal tapado, burro. Por isso que Jesus chama a gente de ovelha. Porque naquela época no deserto, as moças ficavam em cima assim, ó, nos olhos. Você já viu? Quem vai na fazenda, você vê a vaca e ela mexe a pele assim, a bicha vai e volta. Eu fico agoniado só de ver. Cheio de mosquito em cima, ela balança assim, não para. Isso é comichão. Comichão nos ouvidos. Aí não consegue se concentrar. É isso que o Senhor fala. Nos últimos dias vai surgir tanta heresia que vai ficar como comichão nos teus ouvidos. Ó. Ei, ai, eu não estou ouvindo. Eu estou cego. Eu não sei o quê. O que acontece com a ovelha? Ai, cai. Pá. Aí ela cai no precipício, num buraco, fica presa e morre. Comichão nos ouvidos dos crentes nessa geração. Comichão, palavras de engano. Aí o crente faz o quê? Hoje o Renan falou muito sobre Bíblia. Eu não vou amanhã à noite não. À noite eu vou procurar uma igreja que vai falar alguma coisa que eu quero ouvir. Que vão procurar palavras em mestres que vão falar aquilo conforme a minha vontade. Eu vou procurar palavras que aliciam o que eu quero ouvir. Aí eu vou no YouTube, encontro 10. 7 fala o que eu não quero, mas 3 o que eu quero. Então eu vou seguir os 3. Amontoarão mestres para si, conforme a sua vontade. Aí quando o pastor vem, tira ali aquela mosca, limpa os olhos da ovelha, tira a cera, as moscas de berne, aquelas minhoquinhas que vai entrando até chegar no cérebro, ele vai lá, limpa, é com a verdade. É o trabalho do pastor. Aí a ovelha cai, aí ele vai lá, pega, vem, puxa, né? Como é que é o cajado, o nome? Ele vai lá e puxa, que ele tem uma... Tinha, né? Hoje quase você não vê pastor, só na Europa, mas você vê assim, aí tinha aquela curva assim no cajado, aí o pastor puxa pelo pescoço, você vai cair no precipício. Mas hoje em dia as ovelhas, por serem tontas, são guiadas, mas hoje em dia as ovelhas querem ter vontade própria. Não, eu vou, sei para onde eu estou indo, aí cai, aí volta chorando, pastor, deu errado, me ajuda, ora por mim, acessa a sala do trono por mim. Entra na presença do Santo dos Santos por mim, ora por mim, leia por mim, me dá o alimento de bandeja. Quando a palavra está na sua prateleira e o tempo está disponível para você ter acesso na sala do trono. O que o Senhor está falando essa manhã é que Ele quer ter intimidade com você, a sua intimidade. A palavra de Deus não é prostituta para a gente terceirizar serviço. A palavra de Deus é a noiva. Ela é a prometida, é nela. Por quê? Porque intimidade com ela, se eu terceirizo, eu estou prostituindo. Então é algo meu. Por isso que eu falei no início da ministração, que óleo não se compartilha. Eu aprendi isso ontem com a ministração aqui no culto dos jovens, com um colega, o pastor que estava pregando. Ele falou isso, eu falei, uau, é verdade. Óleo remete a unção, a poder, a autoridade, mas também a relacionamento, porque unção, poder e autoridade não vem se não tiver relacionamento. Eu posso transferir fogo para você, eu posso transferir emoção, posso fazer você se arrepiar com louvor, com um monte de coisa, mas relacionamento só gera você. Eu não posso gerar por você. Eu não posso gerar relacionamento por terceiros. Senão eu serei um prostituto. Por isso que ele fala, noiva minha. Eu estou ansioso pelo momento das bodas com o Cordeiro, para me encontrar com Ele e Ele me galardoar por todos os nãos que nós dizemos na terra. E por todos os sims que nós dizemos para a palavra. E no final das contas falar, ainda dizer assim, Senhor, valeu a pena. Eu sofri, me perseguiram, me bateram, me criticaram, principalmente os jovens, né? Me humilharam. Falaram tantas as coisas, porque é normal para todo mundo, menos para mim. Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Porque eu estou fundamentando minha vida, meus valores, meus princípios, meus pensamentos, minhas decisões na palavra. Se você quiser acreditar, bem, se não quiser, amém, siga teu caminho, mas eu estou nela, porque no dia que tudo isso passar, e vai passar, a dor não é eterna,
O sofrimento não é eterno, a prova não é eterna, o deserto não é eterno. Vai chegar o dia de glória, vai chegar um dia em que os céus se abrirão, todo olho verá, até os incrédulos. Vai chegar um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Ele é o Senhor. Mas vai chegar o dia também que poucos serão os que Ele arrebatará e chamará de noiva. Todos vão ver, mas poucos são noiva dele. Só as que estão fundamentadas na palavra. É tão forte que aqueles que morreram antes de Jesus ser encarnado foram salvos pela palavra. No Antigo Testamento existe uma teofania de Deus. Jesus se manifestou várias vezes no Antigo Testamento. Várias vezes ele apareceu no Antigo Testamento com vários títulos e nomes, mas já era Yeshua HaMashiach, porque antes de Abraão ele era, antes de Adão ele era. Pastor Marcelo pregou aqui no culto de ceia, e o Senhor caminhava com Adão todos os dias, o próprio Yeshua, a palavra, já caminhava com Adão no jardim todos os dias. Jesus, quem se reuniu com Abraão, quando ele deu a promessa, 3 homens, um deles ele chamava de Senhor, Jesus. Já era Ele no início de todas as coisas, foi Ele no meio da história, é Ele hoje, vai ser Ele amanhã. A palavra revelada. Chegou a hora de deixarmos de ser espectadores do reino. Chegou a hora de manifestarmos a palavra, de se alimentar dela e compartilhar ela. Chegou a hora de falarmos, mais do que nunca, hoje é o tempo para você falar dela. Porque as pessoas olham e pensam, elas precisam entender para representá-lo. E você tem esse trabalho, é meu e seu, não é mais. Os anjos não vão descer para fazer isso. Jesus já desceu para fazer isso. E Ele está esperando agora a nossa responsabilidade em contrapartida, a graça imerecida, ao favor imerecido. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no teu coração, essa manhã, em nome de Jesus. Tem uma música que eu gosto de cantar, ela estava cantando ela de manhã, não sei nem se os meninos vão lembrar que ela é de 80. Eu sou crente novo, mas antigo. Ela fala assim, ó. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Até as músicas têm que estar fundamentadas na palavra. Meu irmão, a palavra tem que estar no teu coração, igreja. Desperta, ó tu que dormes. Acorda, igreja. Se prepara, minha noiva. Se prepara, meu povo. Eu quero me revelar, eu quero me manifestar. Mas enquanto não mergulharem em mim, não consigo ter relacionamento com quem está fora de mim, com quem está fora do meu corpo. Desperta, ó tu que dormes. Há uma necessidade como igreja, como corpo, de mergulharmos no Senhor, encontrarmos a glória do Senhor. Cadê as lágrimas dos crentes? Cadê a devoção dos crentes? Cadê o ímpeto dos crentes que morreram pelos leões? Cadê a fidelidade da noiva? Cadê, igreja, o compromisso com a sã doutrina?
Cadê a nossa responsabilidade como noiva? Você só é fiel ao seu marido quando ele está perto? Então por que com o noivo, às vezes nós pecamos contra ele conscientemente? Desperta, igreja. Não foge da palavra. Não foge da palavra. Não saia dessas 4 linhas. Não se atreva a pisar em terrenos que não estão essa palavra. Não se atreva a se relacionar com o que não está na palavra. Experimente essa palavra e viva ela, viva essa palavra. Mesmo que a pessoa mais influente do mundo, mais linda, mais inteligente, fale que não é, não vá atrás dele, permaneça nela, fique nela, mergulha nela, viva ela, se relacione com ela. Ela é a verdade, ela traz vida. Se alimente desse fruto, meu irmão, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, e é o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, Mãe, em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu estou. Canta ele, canta, olha que música linda. Já recebi, Aleluia. mas não Não estou satisfeito, não, eu quero mais. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Você tem esse desejo mesmo de conhecer mais os segredos de Deus? Você é apaixonado por esse Deus a quem você serve? Será que você seria capaz de renunciar várias oportunidades que o inimigo tem preparado na caminhada? É engraçado que a gente vê as pessoas se alegrando e festejando por conquistas humanas, mas é difícil ver pessoas que sejam apaixonadas por aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. É isso que está sendo dito aqui hoje. Estávamos ali na sala, 2 pontos para a gente caminhar para o fim, e ali um irmão que está aqui conosco, ele veio e disse assim: ó, eu fui criado no lar evangélico, os meus pais tentaram conversar comigo, mas eu nunca fui da melhor forma assim. E aí um amigo, ele disse, eu tinha um crente chato do meu lado, que pregou para mim durante 5 anos, e eu fui me converti sozinho lendo a Bíblia. Ele falando que se converteu sozinho lendo a Bíblia em casa. Aí um dia ele falou assim: se esse Deus existe na igreja, eu vou lá na igreja, eu quero ir lá na igreja. Ele disse que entrou na igreja. Quando chegou lá, tinha um baixinho, bochechudinho. Ele disse que tudo aquilo que ele havia dito e falado com Deus em casa, o homem olhou para ele e disse assim: é assim, assim, assim a sua vida. Deus te trouxe aqui porque tem algo na sua história. Ele falou: pastor, a partir daquele dia eu comecei a vir para o culto, porque eu entendi e vi Deus na sua vida. E eu sei que quando Deus fala, Ele cumpre as suas promessas. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque você tem um Deus que é vivo, te conhece no seu secreto e vai se revelar também para você no meio das pessoas, para que o nome dele seja glorificado. Talvez tem coisa dentro de você que você diga assim: ninguém sabe, mas o teu Deus já fez um raio-x da sua vida, que quando você saiu de casa, ou que você enfrentou essa semana, ele diz: você é meu filho amado.
em quem eu depositei em você a minha confiança, o meu espírito, a minha graça, a minha unção, o meu poder. Eu não quero só ter você como servo, eu não quero ter só você como um funcionário, eu quero ter você como um filho amado, aonde eu deposito em você a minha unção e o meu poder. Você precisa entender isso, que você não está aqui somente para servir, mas você também está aqui para que o meu nome seja bendito sobre a tua vida. Eu quero ter intimidade contigo, eu quero ser como um pai para a tua vida. Você não é mais órfão, você tem um pai que cuida de você, que cuida da sua vida, e essa palavra é o que gera em nós vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Você veio se alimentar aqui hoje, e o Senhor vai trazer vida em você. Eu declaro, o Senhor está gerando vida em você, o Senhor está gerando vida na tua mente, o Senhor está gerando vida no teu coração, o Senhor está gerando vida no teu sangue. Todo pensamento que não provinha do Senhor, todo sentimento contrário que estava contra você e em você, que caia por terra hoje. Você é filho amado de Deus, você é filha amada do Senhor, e Ele te coloca de pé hoje sobre esta palavra, porque você é aquilo que você come, assim segundo os nutricionistas, e o Senhor está te alimentando hoje, dizendo: você é minha filha, você é meu filho. Sinta-se amado, protegido, guardado. Ei, tenha experiência comigo, me busca. Ei, vai para a minha presença, vai na minha presença, seja cheio do meu Espírito, seja cheio do meu Espírito. O Senhor é quem te visita hoje. Você não é um qualquer, não. Esse pensamento de derrotado, esse pensamento que muitas vezes você olha para dentro de você e diz: não tem jeito. Deus está dizendo: eu sou a tua resposta, eu sou a tua solução, eu sou o teu pai, eu sou quem cuida de você, filho. Ei, você tem um nome, Everton, você tem uma identidade, Everton, e o Senhor vai fazer nova todas as coisas sobre a tua vida. Ele quer gerar em você intimidade. Eu quero declarar sobre a tua vida esta unção sobre ti. Receba a unção, receba esta unção de multiplicação desse azeite sobre a tua vida. Que o Senhor gere em você esse desejo de estar na presença dele, de adorá-lo, de adorá-lo, de adorá-lo, de adorá-lo. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido estou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Quem quer conhecer mais esse Deus? Quem quer ter? Coloca a mão no seu coração. Diga: Senhor, tira tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me amarra às coisas desta terra. Inverte as minhas raízes. As minhas raízes não podem estar mais fixadas na terra. As minhas raízes precisam ser viradas hoje para o céu. Eu não quero construir raízes aqui. As minhas raízes precisam estar nas coisas celestiais. Os meus frutos vão ser para a terra, mas as minhas raízes são para o céu. Gera em mim raízes que vão aprofundar as coisas espirituais. Gera em mim a essência, a seiva das coisas do céu para mim, para minha casa, para minha família. Gera em mim, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja bendito. Eu quero ser um apaixonado por ti a cada dia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Queridos, eu quero fazer um ato profético aqui agora. Eu quero que você escute antes de colhermos oferta, antes dos avisos. Estávamos ali na sala agora de Boas Novas, e aí justamente a gente estava conversando, e um irmão falou assim: pastor,
O interessante é que ontem eu vim deixar meu filho aqui na igreja. E quando eu vim, os nossos vizinhos aqui, vocês sabem aqui, os tambores, eles estavam passando aqui na porta e foram para a pracinha. Estavam ontem no meio da rua, fazendo o trabalho já ali no meio da pracinha. Nós não temos nada contra eles. E não temos medo, porque quem anda em Cristo é o sangue que nos protege. Mas muitas vezes você não tem dimensão daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E as pessoas têm medo, e até é perigoso alguns que a gente fala, sangue de Jesus tem poder. Não, querido, o sangue de Jesus tem poder quando você levanta as suas mãos e declara que nenhum encantamento, nenhum demônio vai amarrar aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós declaramos que eles conheçam a verdade, nós declaramos que nada venha trancar a rua, mas que as ruas sejam abertas, que o céu seja aberto e que o nome do Senhor seja glorificado. E quando eu ouvi aquilo ali, eu preciso te ensinar. Tem gente assim que muitas vezes, quando vê alguma cena, ele já ora, já jejuma. Não, você tem que fazer isso todos os dias, orar e jejuar. Agora isso vai acontecer. Um pastor amigo chegou, aquilo me ensinou muito. Ele disse que chegou numa determinada cidade e ele falou, pastor, aqui tem 120 pós-ídolos aqui nessa cidade. O senhor não tem noção, aqui é uma batalha muito grande. Ele falou assim, vem cá, se juntar os 120 pós-ídolos que tem levantado aqui nessa cidade, o teu Deus não é maior do que qualquer um deles? O problema é que a gente está dando força a quem não tem. O teu Deus enviou um anjo, e destruiu 185 mil homens. Qual é o tamanho da sua situação, se você não acredita que o teu Deus vai destruir todas as forças contrárias? Ei, eu quero te declarar, na rua da tua casa, na esquina da tua casa, aonde você chegar, se você está lá, a luz de Deus vai brilhar. Você vai ungir. Ei, você vai sair daqui hoje, e se você quiser, você vai ungir a esquina aqui. Quem mora para lá vai ungir ali. Mas aonde você chegar, você vai dizer, sobre esse lugar não vale encantamento. Assim como o Senhor falou através de Abraão, para que ele pudesse delimitar aquele lugar e dizer qual era o lugar da terra que nós queríamos. Nós queremos declarar, o Guará é do Senhor Jesus. O Guará pertence ao Senhor Jesus. Se eles têm a capacidade de ir para ali bater um tambor, eu tenho a capacidade de ir para a esquina da minha casa e declarar, aqui quem reina é o Senhor Jesus Cristo. Aqui quem reina é o Senhor. Eu declaro, ei, o divórcio vai acabar aqui no Guará. Eu declaro, as drogas vão diminuir aqui no Guará. O suicídio, ei querido, você não tem noção quantas pessoas têm suicidado. Eu quero declarar que o número de suicídio vai diminuir a cada dia. O número de drogados vai diminuir a cada dia. Eu quero declarar que os filhos que têm se rebelado contra os pais vai se diminuir a cada dia, porque está dentro da palavra que foi pregada aqui hoje. Você tem que crer que aonde você chegar, você é luz. A palavra de Deus está nos seus lábios, e você vai declarar a unção que está ao redor de você. O fogo vai gerar sobre aquele lugar, e as pessoas vão dizer, o que está acontecendo aqui? Você vai dizer, a glória de Deus que foi guardada aqui. Não vai ter tragédia mais aonde você mora, não vai ter mais incidente mais aonde você mora, porque aonde você está, o sangue de Jesus te protege. Eu quero que você, quem está casado aí, quem está com a esposa, dê a mão, e nós vamos entregar. Eu quero entregar um óleo e eu quero orar com você. Escute, você não vai pegar esse óleo, não é para beber não, tá? Tu vai chegar na esquina de casa, desce do carro, Senhor, eu quero delimitar esse lugar aqui, ó. Isso aqui quem reina é o Senhor. Quem vai entrar aqui agora é o Espírito Santo. Você está me ouvindo? Ei, você vai ungir a porta da tua casa. Senhor, quem reina aqui é o teu Espírito Santo. Espírito de enfermidade, confusão, discórdia, já bateu em retirada. Você vai lá na esquina, na quadra, na sua quadra, e unja. Lá na sua loja, unja. Eu não sei qual é o lugar, mas você está levando o óleo. Não quero que fique uma gota, irmão. Quando você sair daqui, pastor, eu vou sair daqui declarando uma palavra. Você vai declarar a palavra profética. Posso levar para o meu trabalho amanhã? Leve, porque todos lá do seu trabalho vão se converter também. Você crê nisso? Se alguém está se levantando contra você lá no seu trabalho, eu quero dizer, ou ele se converte, ou ele vai sair daquele lugar, ele vai ser arrancado. Está entendendo?
porque Ele vai ver luz sobre a tua vida. Vamos entregar, por favor, vamos entregar, porque você vai usar a palavra. Ei, não peça para matar não. Quem disse que é para matar não? Você vai pedir para que a unção de Deus esteja e os olhos sejam abertos. A unção de Deus, um por família. Por que um por família? Senão daqui a pouco a mulher está ungindo para um lado, o homem está ungindo para o outro. Não, vocês vão ungir. O casal vai ungir, você vai ungir. Unge a cama dos seus filhos, unge a sua cama, unge lá os umbrais da sua porta. Declare: Senhor, sobre nós não vale encantamento. Agora, na hora de entrar na tua rua, declare a unção sobre a tua rua, sobre a tua casa. Ei, se possível, eu quero passar aqui, quando eu sair daqui, eu vou ver o crente com a mão estendida assim, ó. O crente vai estar com a mão estendida lá na frente da sua casa. Alguém vai passar, o que é aquilo? Pode estar só assim, irmão, ó. Deus, opera o milagre. Eu só preciso de um anjo. Se um foi capaz de derrotar 185 mil, manda a unha de um aqui, Senhor. A unha, o cabelo de um, Senhor, vai destruir todo o principado e potestade desse lugar. Você vai ungir as portas lá da sua loja. Eu quero declarar: o Senhor está quebrando uma situação lá dentro hoje, e o Senhor está dando livramento naquele lugar. O Senhor é Deus de livramento, e você vai mostrar, você vai declarar unção. Pega assim, em nome de Jesus. Não é o óleo que tem poder, viu, gente? Ei, a oração da fé, a Bíblia vai dizer, vai curar o enfermo. Quem cura o enfermo? A oração da fé. Então é a sua oração. Ungir os umbrais, ungir a porta da sua casa, do seu apartamento. Chega lá no prédio e diz: Senhor, eu declaro: esse prédio aqui é do Senhor Jesus Cristo. Quem reina aqui é a luz do Senhor. Nós vamos declarar unção sobre esse lugar. Senhor, sobre a minha quadra. Pinga lá, irmão, pum, ó. A oração, eu estou pingando óleo, mas é o teu sangue que está indo, declarando unção sobre esse lugar. Pai, eu quero ungir e declarar, meu Deus, que esse óleo está consagrado a Ti. Nós consagramos no monte, Senhor, esse óleo. Mas agora vai vir a oração da fé dos meus irmãos, aonde eles vão ver, Senhor, que todo terror noturno, toda seta de enfermidade, toda situação adversa contra a vida deles, contra a casa deles, está caindo por terra agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, saúde física, emocional, espiritual e, acima de tudo, vontade de orar e te buscar a cada dia. Senhor, que quando eles chegarem na sua quadra, quando eles chegarem na sua rua, quando eles chegarem na porta da sua casa, quando eles adentrarem aquele lugar, eu quero declarar, meu Deus, que a unção do Senhor vai estar sobre eles. E o Senhor não só vai estar sobre eles, mas está dando a autoridade para que tudo aquilo que se levantou no meio da caminhada venha cair e o teu nome venha ser glorificado. Nós declaramos: índice de suicídio caia, diminua a cada dia no Guará. Índice de separação, crianças que são abusadas, toda e qualquer situação adversa caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos: o Guará é do Senhor Jesus. Águas Claras, Brasília é do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém?